Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o tema da aula de hoje continua sendo volumetria de óxido redução, certo? Bom, na semana passada nós fizemos toda uma construção do olhar, né, que era comum para a gente entender a potenciometria e a volumetria de óxido redução, certo? Bom, nós vamos continuar nessa construção do olhar, só que agora com um discurso bastante específico para entendermos a volumetria de óxido redução. Sem essa construção do olhar, não tem como a gente entender de uma maneira adequada essa área, tá? Ela é muito parecida com as outras volumetrias, mas ela tem muitos aspectos que são particulares dela. Por isso que o tio tem que fazer todo esse preâmbulo, tá? Então é isso que a gente vai fazer inicialmente aqui agora na primeira parte da nossa aula. Nós vamos continuar trabalhando essa construção do olhar, só que agora com um discurso bem focado para a volumetria de óxido redução. Tudo bem? Mas antes da gente fazer isso, vamos ver aqui o que a gente vai ver de volumetria de óxido redução. Aqui, ó, vamos lá para os slides do tio. Então, volumetria de óxido redução. Quais são os objetivos que nós temos? Compreender os fundamentos da análise volumétrica por oxirredução e compreender a curva de titulação. O que é que a gente vai ver nos próximos vídeos e nas próximas atividades? Vamos continuar primeiramente com esses conceitos importantes necessários ao entendimento da volumetria de óxido redução, né? Vamos continuar com considerações sobre a pilha e a equação de Nernst, e aqui a gente vai relembrar mais algumas outras coisinhas, tá? Então, nós vamos continuar aqui no item 1, depois nós vamos para o princípio do método. Vamos falar um pouquinho das principais tipos de titulação de óxido redução, cálculos e curvas de titulação de óxido redução e fatores que afetam as curvas. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da ação dos indicadores na volumetria de óxido redução, né? Você vai ver que aqui vai ficar bem mais simples de entender. E exercícios durante todo o caminho nós vamos estar trabalhando. Beleza? Então tá aqui um mapinha do nosso curso de volumetria de óxido redução. Muito bem. Então vamos lá para o item 1, né? Conceitos importantes necessários ao entendimento da volumetria de óxido redução. Considerações sobre a pilha e a equação de Nernst. E mais algumas cositas mais. Então vamos lá. Vamos para a folhinha um pouquinho. Olha lá. Então vamos abrir a caixinha do item 1 aqui para a gente entender o que a gente vai fazer, né? O que eu pretendo fazer com vocês agora, inicialmente, com essa construção do olhar. Olha lá, que é o item 1, né? Então, num primeiro momento, a gente vai pensar Nernst aplicado à equação global. Tá acabando essa canetinha, eu vou trocar. Então, o que a gente aprendeu até agora, né? Nós aplicamos Nernst do lado do anodo e do catodo, certo? Então, nós aplicamos Nernst aos dois lados para calcular o potencial real de uma pilha. O que nós vamos fazer inicialmente? O tio vai demonstrar para você que tanto faz aplicar Nernst de um lado e de outro, ou na equação global, o resultado dá sempre o mesmo, né? É importante esse argumento nesse momento. Mostrar que Nernst aplicado aos dois lados ou Nernst aplicado à equação global vai dar o mesmo resultado no final, certo? Então isso é uma prova que o tio tem que dar para você nesse primeiro momento. No segundo momento, o tio vai pensar uma situação de equilíbrio com vocês. Pensar uma situação
de equilíbrio químico, né? Então, a partir de Nernst, aplicada a equação global, né, nós vamos pensar a situação de equilíbrio, tá? Para continuar essa construção do olhar. Depois, no item 3, nós vamos relembrar aspectos básicos das reações de óxido-redução, tá? Então vamos relembrar bem rapidinho lá, agente redutor, agente oxidante, bem rápido, porque eu sei que nisso vocês estão craques, tá? E por último, nós vamos relembrar balanceamento de reações de oxidação. Balanceamento de reações de óxido-redução. Eu espero que vocês tenham visto isso também, tá? O balanceamento de reações de óxido-redução, elas são bem complicadinhas, né? O balanceamento é bem complicadinho. Então, nós vamos relembrar isso aqui rapidamente. Isso aqui é extremamente importante para entender, para a gente poder entender e prever a estequiometria de titulações de óxido-redução, quando a titulação ocorre em meio ácido, em meio básico, a estequiometria muda, né? Então, é importante você ter o conhecimento de balanceamento de reações de óxido-redução para você conseguir prever a estequiometria de uma reação de permanganato com o seu titulado, por exemplo. Em meio ácido, a estequiometria é de um jeito, em meio básico ela é de outro, tá? Então é importante a gente relembrar essas coisas, beleza? Então vamos aqui, ó, vamos trabalhar aqui nesse vídeo. A gente vai trabalhar com Nernst aplicada à equação global, item 1. Vamos lá então? Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá. Vamos lá que você passa de ano. Então, antes da gente aplicar Nernst, a equação global, vamos pegar aqui o exemplo 2 para a gente fazer junto. Olha lá, eu vou pegar um daqueles exercícios que eu deixei para casa, eu vou trazer ele aqui de volta, tá? Olha lá. Ó, esse aqui é o exemplo 2 que vocês fizeram para casa, se eu não estou enganado. Ou eu fiz em sala, não me lembro, né? Aqui, ó, nós fizemos semana passada. Deixa o tio... Ixi, a iluminação hoje não está muito boa, mas eu estou tendo que filmar mesmo assim, né? Então, o que a gente fez, ou eu fiz, ou vocês fizeram, foi o seguinte, né? Nós aplicamos a equação de Nernst dos dois lados e calculamos a diferença de potencial, né? A diferença de potencial entre um lado e outro. Isso gerou uma voltagem, uma DDP, que deu 0,95. Eu vou refazer ela com vocês, para vocês verem, né? Muito bem, uma outra forma de fazer isso é a partir da equação global. Com a equação global e aplicar Nernst só na equação global, você acha o mesmo potencial, tá? A mesma DDP. Aqui tá errado o símbolozinho, tá? Mas não tem problema. Beleza? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu preciso provar para vocês que é a mesma coisa fazer dos dois lados ou fazer na equação global direto, tá? Porque esse é um argumento que vai ser muito importante daqui a pouco, após os comerciais. Beleza? Então vem com o tio. Vamos fazer dos dois lados aqui primeiro. Deu 0,95 o resultado, certo? Olha lá. Ó, então tá aqui a pilha. Vamos colocar aqui, ó, os resultados, né? Quer dizer, os dados da pilha. Olha lá. Plaquinha de zinco, plaquinha de cobre. Tá aqui a solução, a ponte salina. Olha lá. Beleza? Aqui zinco metálico, aqui cobre metálico. Aqui uma solução de zinco mais 2, aqui uma solução de cobre mais 2. Aqui, ó, a concentração de zinco é 1 molar. Portanto, desse lado está na condição padrão.
Aqui a concentração de cobre é de 0,00001 molar. Portanto, fora da condição padrão desse lado, tá? Muito bem. Como é que nós aprendemos a fazer? Ó, eu consigo calcular o potencial real de redução desse lado. Eu consigo calcular o potencial real de redução desse lado. Aí eu jogo isso aqui na reta, né? E uma deu um patamar, a outra deu outro patamar. Aí eu consigo calcular a diferença de potencial. É isso que a gente faz, né? Aqui vai dar um potencial de redução real, aqui vai estar outro potencial de redução real, né? A DDP é a diferença de potencial. Foi isso que a gente aprendeu a fazer. A gente aplica Nernst aqui, aplica Nernst aqui e acha DDP, tá? Muito bem, vamos fazer de novo. Vamos fazer assim para você relembrar. Então vamos lá, vamos escrever a equação de redução aqui. Como é que fica a equação de redução? É assim, né? O zinco mais 2 elétrons dá zinco 0. 1, 1, 2, né? Aqui é sólido, aqui é aquoso. Muito bem, agora vamos escrever a equação de redução desse lado. Com mais 2 elétrons, dando Q0, sólido. Aqui é aquoso. Muito bem. Vamos escrever Nernst genérico para essa equação? Ó, potencial real de redução desse lado aqui da minha pilha é potencial no estado padrão menos 0,05916 sobre N vezes log de Q. Certo? Que é a razão entre produto e reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos fora da condição de equilíbrio. Certo? Então, potencial real é igual ao potencial numa condição padrão, né? E o potencial do zinco aqui nessa condição padrão, eu esqueci de colocar aqui, ó, potencial padrão de redução do zinco é, menos 0,76 volts. E aqui do outro lado, potencial padrão de redução do cobre é mais 0,34 volts. Ficou faltando esses dados, né? Então, o potencial numa condição padrão do zinco é menos 0,76. Ó, estamos relembrando, tá? Nós já fizemos isso na semana passada. Menos 0,05916 sobre N. O número de elétrons envolvidos é 2. Dos dois lados, né? Então, muito bem. Vezes log. Aí, como é que eu escrevo o que aqui para essa reação de redução? O zinco aqui é produto sobre reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. O zinco aqui está sólido, então eu boto ele como sendo 1. Certo? Dividido pela concentração de reagente, que é zinco mais 2, elevado à primeira potência, que é 1zinho que está aqui. Tá? Muito bem. Como é que fica aqui a brincadeira? E é igual a menos 0,76 volts, menos, aqui eu já faço a divisão, aqui eu vou arredondar 0,06, né? Dividido por 2 dá 0,03 vezes, ó, log de 1 sobre a concentração aqui de zinco é 1 mol por litro. 1 sobre 1 elevado à primeira. O resultado disso aqui na calculadora dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, tudo isso aqui foi para o espaço, né? Ó. Então, qual que é o potencial real dessa parte da pilha? É menos 0,76 volts. Tudo bem?
Muito bem, vamos fazer a continha do outro lado agora. Olha que bagunça que o tio faz. Vamos escrever a equação de Nernst aplicado a essa reação de redução. Fica potencial é igual a potencial padrão menos 0,05916 dividido por N vezes log de Q. Potencial real é igual a potencial na condição padrão é mais 0,34 menos 0,05916 sobre 2. O número de elétrons envolvidos é 2. Vezes log, o meu Q aqui, ó, é produto elevado ao coeficiente estequiométrico dividido por reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. O meu produto é sólido, então boto 1, conforme já vimos anteriormente. O meu reagente está no estado aquoso, portanto eu coloco aqui, ó, concentração de Q mais 2 elevado à primeira potência. Potencial real é igual a 0,34 menos, aqui eu já vou fazer a divisão, 0,03 vezes log de 1 sobre a concentração de Q mais 2 aqui, ó, é 0,00001. 0,00001 elevado à primeira, tá? Potencial real é igual a 0,34 menos o log disso daqui, ó, dá 5. 5 vezes 0,03 dá 0,15. Então, o potencial aqui desse lado deu 0,34 menos 0,15 deu 0,19 volts. Certo? Ó, então, quando a gente coloca isso aqui lá na equação da reta, ó, né? Lá na minha reta, na verdade, o meu potencial de um lado deu 0,19 e o outro, o zero está aqui, né? O outro potencial deu menos 0,76 volts. A DDP da minha pilha é essa daqui, ó. Qual que é a DDP? É essa reta mais essa reta, né? Tudo bem? Em módulo. Então, a gente pode calcular isso aqui assim, né? Você pode falar, ó. Então, o potencial, né? O potencial real da minha pilha, ou ΔE real, é essa distância aqui numérica. Quanto que dá essa distância? 0,95 volts. Essa daqui é a minha resposta. Aplicando o Nernst de um lado e de outro, né? E botando isso aqui na reta pra gente ver quanto que dá essa DDP, essa diferença de potencial. Enquanto tiver diferença de potencial, eu não estou numa situação de equilíbrio químico, né? E, portanto, há transferência de elétrons, né? O elétron salta de um lugar para o outro porque ele quer baixar a energia. Ele quer ficar, né, num lugar onde energeticamente ele está com menos energia, né? Energeticamente ele quer ficar com menos energia, é boa. Tudo bem? Muito bem, deu 0,95. Agora nós vamos, isso aqui nós já fizemos, estamos chovendo no molhado, né? Vamos fazer essa mesma coisa, só que agora aplicando o Nernst, ao invés de aplicar de um lado e de outro, eu vou montar a pilha direitinho, aí o tio vai montar a equação global da pilha e vão aplicar Nernst direto na equação global. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, mas eu tenho que provar isso para você que dá o mesmo resultado, certo? Então, guarda esse número aqui, ó. Vai ter que dar a mesma coisa agora. Olha lá. Vamos montar a pilha de novo? Então, vamos curtir. Vamos curtir o que você passa de ano. Vamos pegar a mesma pilha. Olha lá. Plaquinha de zinco. Plaquinha de cobre. Ai, pro, que gostoso.
ponte salina. Não é isso? Solução de zinco mais 2 de um lado, solução de Cu mais 2 do outro. Aqui o potencial de redução do zinco numa condição padrão é menos 0,76 volts. Aqui o potencial de redução do cobre numa condição padrão é mais 0,34 volts, certo? Aqui a concentração de zinco mais 2 é 1 mol por litro. E aqui a concentração de Cu mais 2 é 0,00001 mol por litro. É a mesma pilha, gente. É a mesma pilha. Tá? Então, agora eu vou ter que achar a equação global aqui da brincadeira. Então, lembra, para eu achar a equação global, primeiro eu preciso entender como é que é. Eu preciso fazer aquele passo a passo da pilha que a gente aprendeu, né? O passo 1 é montar o esqueleto, o passo 2 é montar o fluxo de elétrons, né? E aí depois achar semi-reações no cátodo e anodo, sinais, Então vou ter que fazer para até chegar na equação global. Então, ó, quando eu olho para os potenciais de redução, né? Aqui, ó, o cobre tem maior potencial de redução do que o zinco. Portanto, ele tem maior tendência a ganhar elétrons. Portanto, os elétrons vão migrar do zinco para o cobre. Ó, é necessário saber da onde que vai migrar elétron, certo? Portanto, a semi-reação que vai ocorrer aqui no meu anodo, né? Esse aqui é o meu cátodo, esse aqui é o meu anodo. Isso aqui, nada disso aqui importa agora, né? O fato é que a minha semi-reação que vai ocorrer aqui, ó, é essa daqui, ó. O zinco 0 vai se transformar em zinco mais 2 e vai liberar 2 elétrons. É isso que vai ocorrer com cada átomo de zinco, certo? Esta é a semi-reação que ocorre no anodo. A semi-reação que vai ocorrer no cátodo é o contrário. Então, aqui está ocorrendo uma reação de oxidação, aqui vai ocorrer uma reação de redução, né? Então, do outro lado, quando o par de elétrons chegar aqui, ó, o Cu mais 2 vai receber esse par de elétrons e vai se transformar em Cu0. Semi-reação do anodo, semi-reação do cátodo. Coloco uma debaixo da outra, passo um traço, acho a equação global. E aí, se eu aplicar Nernst nessa equação global, você vai ver que vai dar o mesmo valor. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, zinco 0, dando um zinco mais 2 elétrons. Cu mais 2 elétrons, dando Cu0. Aqui é sólido, aqui é aquoso, sólido, aquoso. Tem que colocar o estado físico de tudo. Passo um traço. E, ó, número de elétrons está ok, está balanceado, né? Nós já vimos isso daqui no passo a passo, por isso que o tio está apertando o passo aqui, né? Está apertando tá acelerando, tá apertando o turbo. Aí vou baixando os termos na equação, né? Boto a flecha, coloco um zinco 0 mais um Cu mais 2. Do outro lado, um zinco mais 2 mais um Cu0. Aqui é sólido, aqui é aquoso, aqui é aquoso e aqui é sólido. Esta daqui é a equação global. Certo? Vamos aplicar Nernst a ela? Ó, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Ó, como é que fica Nernst? O potencial desta reação. Vai ficar assim, ó. O potencial dessa reação é o potencial na condição padrão menos 0,05916 sobre N vezes log de Q.
potencial real dessa pilha é igual ao potencial dessa pilha no estado padrão. Qual que é o potencial da pilha? Ó? Como eu estou dando a equação global, isso aqui, ó, é o delta, né? Ó, isso aqui é a pilha, né? Então é o delta E, né? Então, qual que é o potencial dessa pilha na condição padrão? 1,1 volts, né? É a pilha completa, menos 0,05916 sobre N. Quem que é N? 2, vezes log de Q. Quem que é Q aqui? Então, agora eu vou escrever Q, que são os meus produtos, dividido pelos meus reagentes. Então, o meu Q aqui, e todo mundo elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? Então, concentração de zinco mais 2, elevado à primeira potência, vezes concentração de cobre zero? Não, cobre zero está no estado sólido, então cobre zero não entra. Dividido pela concentração dos meus reagentes. Quem que são os meus reagentes? Zinco sólido e cobre aquoso, né? O zinco sólido não entra, o cobre aquoso entra. Então, concentração de Q mais 2 elevado à primeira potência. Certo? Então, como é que fica? Potencial é igual a 1,1 volts menos. Aqui eu já vou simplificar, tá? 0,06 dividido por 2 dá 0,03 vezes log, e agora eu vou inserir as concentrações. Qual que é a concentração de zinco na solução? Ó, vamos trazer a folhinha lá, ó. 1 mol por litro. 1 elevado a 1. Qual que é a concentração de cobre? Ó, 0,00001 mol por litro. Certo? Então, 0,00001 mol por litro, elevado à primeira potência. E é igual a 1,1 menos 0,03 vezes o log disso aqui tudo dá 5. Potencial é igual a 1,1 menos 0,15. Potencial real dessa minha pilha é 0,95 volts. Gente, chegamos no mesmo resultado, tá? Apliquei Nernst direto à minha equação global. Se eu aplicar Nernst dos dois lados, né, nas duas semi-reações de redução, e fazer pela reta, né, e pensar em patamares, eu acho o mesmo valor, tá? Gente, então o objetivo do nosso vídeo, desse vídeo especificamente, né, como estamos chegando em 28 minutos, o nosso objetivo aqui era esse, provar que tanto faz trabalhar de um jeito ou de outro, né, porque esse tipo de argumento vai ser importante lá na frente, quando a gente for pensar em curva de titulação, né, cálculo de curva de titulação, beleza? Vou parando o vídeo por aqui e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o segundo item, né? No próximo vídeo nós vamos pensar na situação de equilíbrio a partir da equação de Nernst aplicada à equação global. Então, beijo, beijo e até a próxima.